o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer em todo tempo e agradecer-te por tuas obras em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia! Deus, mesmo em dias difíceis, mesmo num tempo de batalha, essa é a canção do meu coração neste dia, Pai. Que o Senhor nos alegre, que o Senhor nos ajude contra o inimigo. Eu creio nisso, eu sempre criei nisso e eu vou continuar crendo em nome de Jesus. Que o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que nos socorre a tempo e fora de tempo. O Senhor é um Deus que não nos abandona, ainda que uma mãe não se esqueça de um filho, o Senhor é o Deus presente. O Senhor é o Espírito Consolador, o Senhor é aquele que abraça, o Senhor é aquele que acolhe, o Senhor é aquele que atrai. E é por isso que mesmo em meio a tantas lutas, nós podemos declarar que nós queremos agradecer pelas tuas obras em nossas vidas, porque o Senhor não muda, o Senhor não falha, o Senhor nunca falhará. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Aleluia! Que bom que você está aqui comigo, e eu quero te chamar nesse dia para que você batalhe pela fé. Esse tem sido o nosso tema dessa série de ministrações neste horário aí de meio-dia. Então vem comigo, eu quero incentivar, eu quero motivar, eu quero instruir você para que você vença e para que você batalhe pela sua fé. Guarde uma coisa no seu coração neste dia: o inimigo não quer destruir você, o inimigo não quer destruir sua família, o inimigo quer destruir a sua fé. Portanto, entre na batalha da fé. O inimigo não quer seu carro, não quer sua saúde, não quer seu emprego. O inimigo, tudo que o inimigo quer, meu irmão, minha irmã, é roubar, é mexer, é enfraquecer a sua fé e a minha fé. Esses dias que nós estamos vivendo são dias de intensa batalha da fé, intensa batalha na fé, e nós como igreja nos levantamos para alimentar a sua fé nesses dias, com essa série de ministrações e com essa série de irmãos e irmãs que têm ministrado o seu coração. Eu quero compartilhar um texto com você que está em Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 27. Diz assim essa palavra: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, quem que eles viram? Viram Jesus. Ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: sobre o que vocês estão discutindo?
Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho. Ele está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, que pegue e o joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Eles então trouxeram o menino. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Preste atenção, há quanto tempo? Olha a resposta: desde a infância. Desde a infância, note essa palavra, infância, ele respondeu. Muitas vezes esse espírito tem o lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Aquele espírito queria matar o menino, era um espírito de morte, como tem assolado muitos de nós, né, nesses dias. Se você puder, Jesus, faça alguma coisa, disse o pai do menino. Versículo 23, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Em outras versões diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha aqui a batalha da fé. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Aleluia, ele ficou em pé. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias onde muitos de nós, nossos familiares e amigos, estão literalmente debaixo de uma sentença de morte, né? E momentos assim colocam a nossa fé em xeque. Momentos assim são momentos onde nós devemos avaliar a nossa fé, em quem temos crido, para onde estamos indo, temos certeza do céu, temos certeza da salvação, temos certeza da eternidade. É tempo de crescermos em fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo não é aquilo que você acha ou deixa de achar. A vitória que vence o mundo não é o que você está sentindo, não é a dor que você sente, a angústia que você sente. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tudo no mundo vai tentar abalar a tua fé. O diabo e o mundo farão de tudo para atacar a sua fé. Guarde isso, o inimigo não quer derrubar você, o inimigo quer derrubar a sua fé. Mas neste dia eu venho te chamar: batalhe, cresça, resista, amadureça a sua fé. Por quê? Porque o inimigo, ele quer atacar a fé dos meninos. Note isso no texto que nós lemos, né? Em primeiro lugar, o inimigo apresenta resistência à oração dos discípulos. Guarde isso. Os discípulos eram novos na fé. E quando os discípulos oraram por aquele menino, o inimigo não cedeu. O inimigo resistiu, apresentou resistência. Para quê? Para produzir incredulidade na fé dos discípulos. Os discípulos ficaram chateados e os discípulos falaram para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Por que não conseguimos curar esse menino? A resposta é clara: porque eles eram meninos na fé, eles eram infantis na fé, e o inimigo se levanta para que em batalha, para que não deixar que eu e você, para que nós amadureçamos na fé. O inimigo quer derrubar aqueles que são meninos na fé. Segundo lugar, o inimigo intimida a fé do pai do menino.
Mas o pai do menino, ainda bem, vai para o lugar onde Jesus está. Mas mesmo assim, ele faz o quê? Ele intimida a fé daquele homem. Porque quando Jesus pergunta para ele, você crê? E Jesus declara para ele, tudo é possível aquele que crê. Mas o pai do menino declara o quê? Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu estou em dúvida, eu digo que eu acredito, mas eu não sei se eu realmente acredito. A minha voz, a minha mente está dizendo que acredita, mas o meu coração está cheio de dúvida. Note, o inimigo está gerando incredulidade aonde? Naquele pai que também não tem uma fé amadurecida, aquele pai que está começando a se relacionar agora com Jesus. E a terceira resistência que o inimigo coloca aqui, ele ataca aquele menino. E desde quando ele ataca aquele menino? Desde a sua infância. Para quê? Para que aquele menino não cresça, para que aquele menino não desenvolva, para que aquele menino não aprenda a fé, não se desenvolva na fé. Note isso, meu irmão. O inimigo quer atacar a fé dos meninos. Os discípulos são meninos, aquele pai ainda tem uma fé infantil. E aquele menino ainda é uma criança que está o quê? Desenvolvendo fé. Toda resistência do inimigo é uma resistência de fé. Mas eu quero que você aprenda nesse dia a batalhar pela sua fé. Aprenda uma coisa, quando os discípulos não conseguiram curar o menino, qual foi a postura dos discípulos? Os discípulos não foram embora, não abandonaram. Os discípulos foram para Jesus, No versículo 28 diz que logo após essa cura, eles em particular vão para uma casa e já lá nessa casa, o assunto continua esse. E os discípulos perguntam, Jesus, por que não conseguimos expulsar aquele espírito? Por que não conseguimos curar? Guarde isso, na batalha da sua fé, venha para a presença de Jesus. Não saia da presença de Jesus, porque é Jesus que vai fortalecer a sua fé. E ali naquela casa em particular, Jesus diz, existem castas de espíritos, castas de demônios, que só saem através da oração e do jejum, ou seja, amadureça, cresça, batalhe, vá para um próximo nível. Existe um nível para você vencer, e esse próximo nível que vai dar vitória para você, é um nível de mais intensidade de oração, de mais jejum, de mais fé, de mais entrega, de mais confiança, e esse é o nível que eu quero que você chegue, Jesus está declarando. Você precisa entender isso. O pai daquele menino, quando teve aquele desencontro, quando teve aquele choque de realidade, vai para a presença de Jesus. Em nome de Jesus, creia disso. Quem batalha pela fé nunca será decepcionado. Quem batalha com Jesus não vai ser decepcionado. A palavra do Senhor em Salmo 30, versículo 8 até o 12, diz o seguinte, preste atenção nessa palavra, apenas me escute aí, eu quero gerar fé no seu coração. Olha o que o salmista Davi está declarando. A ti, Senhor, clamei. A ti, Senhor, eu pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, olha o espírito que está cobrindo Davi, um espírito de morte. O momento é de morte, assim como nós estamos passando. E olha o que Davi declara, se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. E olha o que acontece agora no versículo 11, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Davi estava no momento de luto, no momento de dor, no momento de angústia de morte, e ele clama ao Senhor, e o Senhor vem e faz o quê? Muda o pranto em dança. Ele mudou o meu choro em dança, ele me deu vestes de alegria, e agora o meu coração vai louvar ao Senhor para sempre. Por que eu trouxe esse versículo? Porque é uma batalha da fé, o espírito de morte, as nuvens escuras, as trevas tentando desmotivar Davi, mas Davi está gritando, Senhor, seja o meu auxílio, Senhor, seja a minha segurança, e o Senhor vem e faz o quê?
transforma a situação, tira o pranto e coloca alegria. Lute, não retroceda, porque o Senhor está com você. No Salmo 23, versículo 4, Davi declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, me trazem para perto, mesmo num tempo de morte, mesmo num tempo de vale de sombra da morte, né? Essa semana nós já passamos de mais de 300 mil, quantas pessoas já morreram, John? 360 mil brasileiros, né? Quase 370 mil brasileiros já faleceram. Nós estamos passando o número de 3 mil pessoas de morte por dia. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Nós estamos andando num vale da sombra da morte, mas assim como Davi, nós vamos clamar: porque tu estás comigo, eu não temo esse vale. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você sabe que o cajado é aquele instrumento assim, né? Que faz o quê? Para que serve o cajado? É para trazer a ovelha para perto. O cajado serve para capturar. O cajado serve para aproximar. Eu gostaria que você, nessa batalha da sua fé, dissesse: Jesus, o teu cajado me aproxima de ti. Jesus, o teu cajado me atrai para ti. Essa é a palavra também que Paulo libera em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nesses dias de batalha, batalhe pela sua fé e batalhe declarando: Ele opera em mim, Ele opera em nós, Ele opera na nossa casa, Ele opera nos hospitais. Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu peço e muito mais do que eu penso. Vença a batalha da fé na sua mente, resista na sua mente. Declare Efésios capítulo 3, versículo 20: o Senhor é poderoso para fazer mais do que eu peço, mais do que eu imagino, segundo o seu poder que opera na minha vida, na vida dos meus amigos, na vida dos meus queridos, na vida daqueles que eu tenho intercedido, na vida dessa cidade. Batalhe pela sua fé, continue crendo, porque o Senhor está com você. No Salmo 139, do versículo 4 ao versículo 10, olha o que Davi está declarando também: a palavra nem chegou na minha língua ainda, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por todos os lados e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Guarde isso, nós não podemos atingir a compreensão plena do cuidado do Senhor. Mas batalhe na sua fé e creia, Ele está cuidando de nós. E aí Davi continua: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá tu estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo asas como da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Aleluia. Você pode declarar isso na sua casa, ou aí onde você estiver agora, no restaurante, me ouvindo: a mão direita do Senhor me sustentará. Você não está só, você está na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Esse tem sido um ano muito difícil, não tem como a gente negar isso, né? Praticamente nós poderíamos chamar esse ano aí no Brasil de o ano da morte, né? Ou até mesmo no mundo todo, né? Mas algo interessante acontece em Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías, ele lida com a morte do rei Uzias, né? E ali na Bíblia diz assim, ó, no Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi
ao Senhor. Eu tive uma revelação do Senhor. Guarde isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me assistindo agora. No ano da morte do rei, era um momento muito triste para o profeta. Mas aonde que o profeta estava no ano da morte? Aonde que o profeta se encontrava no momento de luto? Na presença do Senhor, no templo, no altar do Senhor. E mesmo estando no ano da morte, mesmo estando com o coração enlutado, por estar na presença do Senhor, o céu se abre e o profeta declara: eu vi o Senhor, e as orlas das suas vestes enchiam o templo, e Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E de repente o Senhor envia um anjo e toca na vida de Isaías, nos lábios de Isaías, com uma brasa de fogo tirada do altar. E eu quero que você entenda que o ano da morte do rei, aquele tempo de luto, foi o tempo da maior experiência com Deus daquele profeta. Foi o tempo de uma experiência grandiosa com Deus. E eu quero profetizar isso na sua vida, em nome de Jesus. Se esse tem sido o ano da morte na nossa nação, se esse tem sido o ano da morte em muitas das nossas famílias e amigos, eu quero declarar que no ano da morte também será o ano de grandes experiências com Deus, o ano onde vamos ver o que nunca vimos, vamos sentir o que nunca sentimos e vamos ter resposta que nunca tivemos, em nome de Cristo Jesus. Batalhe pela sua fé, não deixe o inimigo roubar a sua fé, não deixe o inimigo tocar a sua fé, não deixe o inimigo a sua fé, aquilo que você crê, o fundamento da sua fé, da palavra de Deus e principalmente daquilo que Deus já fez na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Agora, se você estiver como aquele pai da história que eu comecei contando, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé, eu quero te convidar nesse momento a simplesmente vir para a presença de Jesus. Eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Jesus tem compaixão daquele que está com falta de fé, mas que vem para a sua presença, Batalhe na fé, em primeiro lugar, venha para a presença do Senhor. Ele está contigo no vale da sombra da morte, Ele se revela no ano da morte do rei, Ele está no monte mais alto, no buraco mais profundo, ali Ele está. Eu quero fortalecer a sua fé nesse dia, e eu quero agora orar com você, para que você creia, para que você vença essa batalha da sua fé, essa batalha pela sua fé, em nome de Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Deus, por essa conexão pelo YouTube, obrigado, Espírito Santo, por toda a nossa equipe que tem se dedicado para esses dias, que tem se dedicado, Deus, para ministrar a palavra libertadora, poderosa, as boas novas do Evangelho, através deste canal. Agora eu quero, Senhor, abençoar todas as pessoas que se conectaram comigo, e eu quero declarar, Senhor, vitória na fé, uma vitória na fé, em nome de Jesus, porque Tu és a paz em meio à tempestade, Tu és, Senhor, a bonança no meio dos dias maus, Tu és, Senhor, o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a rocha ao qual nós construímos a nossa casa, e vindo a tempestade, passando, Senhor, aquela grande enxurrada, a nossa casa não será desfeita, a nossa casa não cairá, porque nós estamos firmes na rocha, e Tu és a rocha, Tu és a nossa provisão, Tu és o Jeová Jirê, Tu és o Deus do ouro e da prata, Tu és o Deus que não deixa faltar nada àqueles que Te temem, Deus, Tu és o Deus que provê o pão do justo, Tu és o Deus que não deixa, Deus, o justo mendigar o pão, e eu quero clamar nesse dia, fortalece a fé do Teu povo, fortalece a fé, Deus, daqueles que estão Te ouvindo, fortalece a fé daqueles que um dia já tiveram respostas de oração do Senhor, e hoje, Deus, estão sofrendo. Fortalece aqueles, Pai, que assim como os discípulos e o pai desse menino não tiveram resposta de oração. Fortalece aqueles, Deus, que estão perdendo a batalha da oração, porque os discípulos e o pai desse menino perderam a batalha da oração, mas o Senhor teve compaixão, o Senhor teve misericórdia. Espírito Santo, eu quero clamar agora, fortaleça aqueles que estão perdendo a batalha da oração, fortaleça aqueles, Deus, que não têm conseguido orar, fortaleça aqueles que não estão
estão acreditando. Fortaleça aqueles que estão fraquejando na fé. Fortaleça, Senhor, aqueles, Deus, que às vezes tiram um tempo para orar, mas indo ao lugar de oração não oram. Ficam pensando em angústias, ficam pensando em temores, em preocupações. E assim, Senhor, vão enchendo sua mente, enchendo sua alma e deixam de realmente orar ao Senhor. Eu quero clamar, Espírito Santo, seja derramado sobre nós, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a fé é um dom que vem de Deus. Então eu quero clamar, derrama esse presente, derrama essa dádiva, derrama esse dom sobre todos aqueles que estão conectados conosco agora, em nome de Cristo Jesus. Eu quero abençoar a tua semana, eu abençoo o teu dia, abençoo tua casa, teu negócio, teu trabalho, tua empresa, em nome de Jesus. Tudo quanto colocares as tuas mãos, eu agora quero abençoar conforme a palavra do Senhor. Plante sua vida junto ao ribeiro das águas e tudo te irá bem, e você irá prosperar em todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Muito obrigado aí por estar conosco. Continue ligado a semana inteira. Nós vamos entrar aí todos os dias de segunda a sexta ao vivo com uma palavra abençoada para tocar o teu coração e para transformar em nome de Jesus a realidade da tua vida, da tua família, dos teus filhos, a realidade da nossa nação pelo poder da palavra em nome de Jesus. Amém.